Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que vocês todos estejam muito bem. Após as avaliações do primeiro bimestre, nós vamos dar continuação do nosso conteúdo proposto, certinho? E aí vocês podem estar fazendo as anotações no caderno, pode estar usando os esquemas de anotações também, como os mapas conceituais, da maneira que vocês acharem melhor, para facilitar a compreensão de vocês com os conteúdos, certinho? Qualquer dúvida pode estar me procurando lá no fórum, tá? A respeito do conteúdo proposto, certinho? Então vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo proposto, Vim hoje aqui falar um pouquinho com vocês, que tô com saudade de vocês, Espero que logo, logo nós possamos estar juntos em sala de aula, trocando as nossas experiências, certinho? Então vamos lá, certo? Segue aí os slides, as imagens e as informações que eu vou estar passando para vocês, tá ok? Beijos! Vamos iniciar o nosso conteúdo aqui do segundo bimestre, falando um pouquinho sobre a Revolução Francesa, Vou trazer aqui a introduçãozinha para vocês e para as próximas aulas nós vamos estar dando mais uma enfatizada, Trouxe aqui alguns pontos: onde, quando e porquê, e as fases da Revolução Francesa. Vou citar as fases da Revolução Francesa, mas não vou enfatizar muito e vou deixar para a próxima aula, certinho? Só para a gente ter noção aqui dessa introdução. Onde acontece? Na França. Quando? Entre 1789 e 1799. E teve como resultado prático o fim do absolutismo monárquico e a propagação dos ideais iluministas, que surgiu no século XVIII. E assim ela acontece por uma insatisfação popular com a vida e o sofrimento marcado pela pobreza e a fome, entre a burguesia, que pertence aí ao terceiro estado. E por conta também da insatisfação do privilégio de nascimento da nobreza e também por gozar aí de luxos, de bastante luxo, Então houve aí uma insatisfação da burguesia, em relação à nobreza, E aí como a Revolução Francesa, ela inicia esse processo de propagação dos ideais iluministas, que foi conteúdo que nós vimos anteriormente, certinho? Dando sequência aí, por quê? Descontentamento do terceiro estado, burguesia, trabalhadores urbanos, camponeses, que era a grande maioria da sociedade, com privilégios da nobreza e do clero. Grande influência dos ideais iluministas, que defendia o fim do absolutismo sobre os intelectuais e integrantes da alta burguesia, como eu falei aí anteriormente. Então, a classe aí burguesa, que pertence ao terceiro estado, vai ficar um tanto insatisfeita com as condições de vida que levavam da precariedade, e aí começam aí a colocar em prática alguns ideais iluministas, certinho? E aí nós temos aí, no século XVIII, a França era o país mais populoso da Europa Ocidental. E a sociedade era dividida em 3 ordens ou estamentos sociais. O primeiro estado, o clero, a riqueza tinha como base a propriedade da terra e o recebimento de dízimo. A nobreza, que era o segundo estado, que pagavam poucos impostos ou nenhum imposto aos principais cargos e ocupava os principais cargos públicos. E o terceiro estado, que era a burguesia, os pequenos comerciantes, os profissionais liberais, os artesãos e os trabalhadores urbanos e rurais. Ou seja, podemos perceber que havia uma grande desigualdade social. Muitos fatores levaram à revolução, como o sistema de governo monárquico, absolutista, de opressão, a desigualdade social, principalmente entre o primeiro e o segundo estado, que tinha privilégios e não pagava impostos, diferente do restante da população, que pertencia ao terceiro estado, e ficavam cada dia mais pobres. Com a crise econômica, intensificou ainda mais a desigualdade social, e essa crise era resultado de elevados gastos no envolvimento da França em conflitos exterior e também de privilégios do primeiro e do segundo estado. Então, essa crise econômica levou o custo de vida e houve um aumento dos impostos.
cobrados pela nobreza. E muitos camponeses passaram fome. E aí, em 1789, a crise econômica se agrava e a pobreza e a fome levaram a população a um estado de quase rebelião. Aí, a nobreza convoca os estados gerais para a situação de emergência. Para a aristocracia, pareceu a melhor estratégia, né? E aí o primeiro e o segundo estado se uniu contra o terceiro. O terceiro estado propôs que o voto não fosse mais por estado e sim individual, ou seja, todos, independentes do estado, teriam direito ao voto. Então, o rei da França, Luís XVI, não aceitou a proposta e assim os membros do terceiro estado rompe com os estados e fundou a Assembleia Nacional Constituinte. E com o objetivo de elaborar uma constituição que teria mudanças para a França, tornando assim uma monarquia constitucional. Em 12 de julho de 1789, a população francesa tomou as ruas de Paris. No dia 14, a população saiu para tomar armas e pólvoras do governo, atacando a Bastilha, né, uma antiga prisão para os que eram contra os pensamentos do rei. No dia 14 de julho, houve também a queda da Bastilha, né, invadindo e tomando o controle. Né, a Bastilha simbolizava a opressão absolutista. Aí a revolução espalhou-se por toda a França, estendendo aí por 10 anos, né? E aí nós vamos estar vendo aqui um pouquinho das fases. As fases da Revolução Francesa, a primeira fase, monarquia constitucional. Uma Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, 1789-1792. Esse movimento em que foi redigida uma Constituição dominada pela burguesia. Os principais pontos foram a igualdade jurídica de todos os cidadãos, né? A completa liberdade de produção e de comércio, a liberdade de crença religiosa, a separação do Estado da religião, a divisão do Estado em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Nessa segunda fase, né, entre 1792 e 1795, nesse período a França é governada pela Convenção Nacional em uma espécie de regime republicano, representada por grupos que atuavam e disputavam espaços políticos de interesses distintos, como os jacobinos, os girondinos, né, os planícies ou pântagos, cordeliers e monarquistas constitucionais. Né? Os jacobinos representavam a pequena burguesia e a classe média de Paris. Os girondinos defendiam os interesses da burguesia comercial e de nobres liberais. Planície ou pântago, grupo mais numeroso que tinha como posição política o centro, né? E opunha-se ao setor mais radical. E Cordelier defendia mudanças mais profundas na sociedade, como reforma agrária e o fim da propriedade privada. Monarquistas constitucionais, eles defendiam a monarquia e posições políticas mais moderadas. Na terceira fase, nós temos aí o diretório, né? Então, foi chamado assim porque o poder executivo era exercido por 5 membros denominados diretores. Foi um regime político adotado pela Primeira República Francesa em 26 de outubro de 1795.